Após a entidade realizar sua inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e no CNEAS, Cadastro Nacional de Assistência Social, ela está apta a requerer o SEBAS, a Certificação Beneficente de Entidades de Assistência Social, que é concedida pelo governo federal. As entidades que prestam serviços na área de educação, assistência social e saúde. Essa certificação, ela traz como benefício às entidades a isenção de contribuições sociais e ainda a priorização na realização de convênios de parcerias financeiras entre a entidade e o governo federal ou estadual, municipal, e ainda outros benefícios que podem ocorrer, como a questão das emendas parlamentares, que também são destinadas a entidades que possuem o SEBAS, essa certificação. O SEBAS, ela é uma certificação que também no âmbito da assistência social é uma importante ferramenta para o fortalecimento do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Ela é uma ferramenta também de parceria entre os setores público e privado, além de adequar e melhorar as ofertas socioassistenciais. Porque para que a entidade receba, possa ser certificada, ela precisa estar com suas ofertas, tanto na área de educação, saúde e assistência social, totalmente em acordo com as normativas destas políticas de educação, saúde e assistência social. É importante essa certificação à medida que ela também aprimora e melhora as ofertas para os usuários da assistência social. Essa certificação, ela está prevista na Lei 12.101 de 2009, que nós chamamos a Lei do SEBAS, e no Decreto 8242 de 2014. As legislações que tratam das ofertas relacionadas à área específica de assistência social são a Lei Orgânica da Assistência Social, que nós já vimos nas aulas anteriores, o Decreto 6.308 de 2007, as resoluções 109, que é a resolução que trata da tipificação dos serviços socioassistenciais, que nós vamos ainda ver no decorrer desse curso, além das outras resoluções que nós também veremos nas próximas aulas, que são a resolução 27, que vai falar sobre assessoramento, defesa e garantia de direitos, a resolução 33, que fala da inclusão, da integração no mundo do trabalho, a 34, que vai falar sobre os serviços de habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência, e a resolução 14, que nós acabamos de ver, que estabelece os requisitos para inscrição das ofertas ou entidades de assistência social nos conselhos municipais de assistência social. Além ainda das notas técnicas do Ministério da Cidadania sobre a socioaprendizagem, sobre o assessoramento, defesa e garantia de direitos e as atividades socioassistenciais no meio rural. Então, essas legislações, elas são a base para que a entidade possa se organizar, reordenar seus serviços e atender às exigências colocadas pela Lei 12.101 de 2009, a Lei do SEBAS. No seu artigo 1º, essa lei vem dispor que a certificação é a isenção de contribuições sociais destinadas a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidade beneficente de assistência social e que pode prestar serviço, então, como já falamos, nas áreas de assistência social, saúde e educação. A exigência colocada no artigo 2 dessa lei vem falar sobre o princípio da universalidade. Então, a entidade, para ser certificada, ela precisa dirigir suas ofertas, seus serviços, não só para não exclusivamente para seus associados ou alguma categoria profissional. Ela precisa ter um atendimento universal. Então, o SEBAS, dentro dessa lei 12.101, no seu artigo 18, ela vem falar tanto para a concessão quanto para a renovação. Vamos falar aqui de
SEBAS para a assistência social, para entidades que desenvolvem a assistência social. Não vamos falar do SEBAS Educação nesse momento e nem do SEBAS Saúde. Então, SEBAS é concedido pelo Ministério da Cidadania, que é o ministério responsável pela política de assistência social. Então, quando falamos da certificação para entidades de assistência social, ele vai requerer que esses serviços ou ações socioassistenciais sejam de caráter permanente, planejado e contínuo, conforme nós já vimos na aula anterior, que está estabelecida pela própria Lei Orgânica da Assistência Social. Ainda no artigo 18, ela vai considerar as entidades de assistência social que podem ser certificadas aquelas que desenvolvem atendimento, tanto atendimento socioassistencial quanto o assessoramento e também a defesa e garantia de direitos. Então, também estabelecidas pela Resolução 109 e Resolução 27, 33 e 34 do Conselho Nacional de Assistência Social. Ainda considera como entidades que podem requerer o SEBAS as entidades que não exijam nenhum pagamento, nenhuma contraprestação de serviços ou de bens para o usuário, para a pessoa que é beneficiária do serviço. Então, a entidade não pode exigir contraprestação daquela pessoa que é beneficiária. E a entidade que desenvolva o serviço de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, essas entidades podem realizar esse serviço no campo da assistência social, cumuladas ou não com as áreas de saúde e assistência social. Então, o serviço de habilitação e reabilitação no campo da assistência social, cumulada ou não com as políticas de assistência social e saúde. Ou só o serviço de habilitação e reabilitação também na área de assistência social pode ser certificada com o SEBAS. As outras entidades ou ofertas que podem ter a certificação são os programas de aprendizagem de adolescentes e jovens e pessoas com deficiência que sejam prestadas com a finalidade de integração no mundo do trabalho. Outras entidades ainda são aquelas que que realizam o acolhimento provisório e as entidades de instituições de longa permanência para idosos ou pessoas com deficiência e as casas-lares também de idosos e pessoas com deficiência. Aqui abre-se a exceção da cobrança de até 70% da receita do usuário, que seja uma pensão, um benefício socioassistencial ou uma aposentadoria, dentro dos limites estabelecidos pela legislação específica. Então, ainda, no artigo 21 da lei do SEBAS, ela vai falar que quem vai proceder à análise para conceder o SEBAS são os 3 ministérios. O Ministério da Saúde, quando se tratar de ofertas da área de saúde. O Ministério da Educação, quando se tratar de ofertas da área de educação. E o Ministério, aqui na Lei do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje é o Ministério da Cidadania, responsável pela política de assistência social. Então, é necessário que a entidade faça um requerimento e apresente as documentações também estipuladas na lei que nós vamos ver daqui a pouquinho. No artigo 22, a lei vai estabelecer para que as entidades que atuem em mais de uma área específica, que ela direcione então o seu pedido para o ministério responsável por aquela área, ou seja, educação, saúde e assistência social. E considera-se como entidade preponderante. Então, qual é a atividade preponderante? Vai considerar a atividade preponderante daquela entidade que desenvolve mais de uma atividade, aquela que está descrita na sua atividade econômica principal do CNPJ, do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda. Se houver uma discordância entre o CNPJ e o que está estabelecido, os objetivos e fins do estatuto da entidade, isso gera um conflito. Então, é muito importante que a entidade observe o que está no seu CNPJ como atividade principal e o que está
disposto também no seu estatuto social. Essa concordância dos dois documentos, ela gera uma facilidade para o Ministério. A discordância, ela gera uma dificuldade de entender qual é a preponderância da entidade. Mas no caso das APAES, em geral, todas as APAES que já atualizaram o seu estatuto, fizeram atualização a partir de 2015 do seu estatuto, colocando em geral, a nossa rede fez essa atualização. Se a APAE ainda não fez, é importante que olhe para o seu estatuto, veja se há necessidade, interesse, discuta com a sua diretoria a necessidade e interesse de renovar, de adequar o seu estatuto de acordo com as novas normas. Então, se as APAES que já fizeram essa adequação, elas estão todas no âmbito da assistência social, porque está lá estabelecido que elas desenvolvem como objetivo a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência no campo da assistência social. Então está disposto no estatuto da rede, no estatuto padrão da nossa rede, está disposto que as APAES desenvolvem os serviços de habilitação e reabilitação por meio das ofertas socioassistenciais. Então, as entidades que fazem isso, elas estão colocadas aqui, atendidas pelo artigo 23, a preponderância quando a entidade executa esse serviço na assistência social, mesmo que ela oferte educação ou saúde, ou só educação, ou só saúde, mas se ela ofertar habilitação e reabilitação no campo da assistência social, ela vai ser certificada pelo Ministério da Assistência Social, hoje Ministério da Cidadania. A sua preponderância será na área da assistência social. Então, ela não precisa enviar os processos, a solicitação de SEBAS para o Ministério de Saúde ou para o Ministério da Educação, e sim para o Ministério da Cidadania. Mais ainda, o artigo 23 da Lei 12.101, ela vai estabelecer que as entidades, então, que realizarem habilitação e reabilitação no campo da assistência social e também saúde ou educação, que elas precisam, devem ter o seu cadastro atualizado no CNES, no caso de oferta na área de saúde, Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. Então, ela deve estar com o seu cadastro atualizado. E caso ela desenvolva os serviços de educação, ela precisa estar também atualizada com as informações no censo de educação básica e no censo da educação superior, quando for o caso. A entidade também que atua em mais de uma área, ela precisa estar com a escrituração contábil segregada por área. Então, se ela oferta assistência, saúde e educação, ela precisa descrever na sua contabilidade esses serviços de forma separada. O que ela empenha, o que ela recebe e empenha na área de educação, o que ela recebe e empenha na área de saúde e na área de assistência social. Muito importante não esquecer desse fator, porque ele é que vai indicar para você o quanto você investe numa área e na outra. Documentos que são necessários para a concessão, para a renovação ou para a solicitação de SEBAS. O primeiro é a cópia do seu estatuto, do estatuto da entidade, registrada em cartório. Esse estatuto tem várias exigências que são colocadas pela 12.101, não vamos falar de todas aqui, mas uma delas é que, em caso de dissolução da entidade, os seus bens ou patrimônios sejam destinados a entidades congêneres ou entidades públicas no ato da dissolução da entidade. Então é muito importante que tenha essa cláusula e outras também que ainda estão descritas também na Lei 12.101. A cópia, quem fez a atualização do estatuto, que tem o estatuto padrão da rede APAE, já está contemplada todas essas reformulações que são exigidas pela 12.101, que veio em 2009, né? Então, após essa data, quem reformulou seus estatutos provavelmente já está atendendo às exigências da 12.101, mas sempre é bom conferir.
Outro documento é importante, a ata da diretoria, de eleição da diretoria, os dirigentes atuais da entidade. E alguns documentos que têm base sempre no ano anterior ao do pedido da certificação, que é a comprovação de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social ou do Distrito Federal. Então, precisa que a expedição da certificação da inscrição da entidade no Conselho por mais de um ano, né, que ele seja concedido, sempre com base na Resolução 14 de 2014, que nós já vimos aqui na aula anterior. O outro documento muito importante e o que causa bastante dificuldade, traz muita dificuldade para as entidades, é o relatório de atividade das ações realizadas pela entidade no ano anterior ao pedido. Então, se eu for fazer o pedido esse ano, eu preciso apresentar o relatório de atividades anual do ano anterior, do ano que passou. O que precisa constar nesse relatório? Além das atividades de assistência social, se a entidade realiza saúde e educação, elas precisam também estar nesse relatório. Da mesma forma como que as despesas e receitas dos diferentes serviços estarão no demonstrativo contábil, assim também no relatório de atividades eu preciso contar, né, mostrar quais são as ações das diferentes áreas. O relatório de atividades, a 12.101, ela prevê quais são os itens que devem constar lá nesse relatório, mas são o nome, a identificação da entidade, o nome da entidade, endereço, CNPJ, e-mail, município e o CEP, o objetivo geral da entidade, que deve ser sempre buscado no estatuto da entidade, e aí que é a dificuldade das APAES em geral, é descrever todas as atividades realizadas pela entidade. Então, se é uma entidade de assistência social, tanto de atendimento quanto assessoramento, defesa e garantia de direitos, ela precisa, todos esses itens que nós vamos falar abaixo, há pouco, ela precisa descrever todos eles para cada ação ou projeto que foi realizado da assistência social. Então, ela precisa ter uma descrição das atividades, o objetivo daquela atividade, programa, projeto ou serviço. Então, não é só uma atividade. Se for um programa, um projeto ou um serviço, ela precisa trazer a descrição dessa atividade, programa, projeto ou serviço, o objetivo, a metodologia, o dia, horário e a periodicidade dos atendimentos, o público-alvo, a forma de acesso, o número de atendidos, a interlocução desse serviço, programa ou projeto com CRAS ou CREAS ou a rede local, quais são os recursos humanos, os profissionais que são envolvidos nessa atividade, de acordo com a NOB-RH da assistência social, a abrangência territorial, a origem dos recursos financeiros, os convênios ou parcerias e os resultados obtidos a partir da atividade realizada. Então, todos esses itens, eles serão descritos para cada projeto, programa ou ação ou serviço ainda da assistência social. Então, eu vou repetir todos esses itens, tantos projetos eu estiver desenvolvendo na minha instituição ou quantos serviços eu estiver executando também. Então, é muito importante que a gente realmente coloque tudo isso. Finalizado a área de assistência social, se a APAE ainda oferta educação ou saúde, ela precisa repetir todos esses itens para o serviço de educação e para o serviço de saúde. É muito importante que conste, então, todas as suas ações, todas as suas ofertas no relatório de atividades anual. Ainda importante o demonstrativo de resultado do exercício, constando as receitas e despesas segregadas por área de atuação, como nós já falamos, mas sendo um documento elaborado também por profissional habilitado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Além do demonstrativo do resultado do exercício, são importantes as notas explicativas, que devem também ser elaboradas e assinadas por profissional habilitado pelo Conselho Federal de Contabilidade. A entidade, então, a partir de 2009, é obrigatório que a entidade tenha sua inscrição
no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, o CNEAS. Essa exigência obrigatória a partir de 2009. Ainda, a Lei 12.101 de 2009, ela vem estabelecendo no seu artigo 29 alguns outros requisitos que são cumulados, que a entidade precisa atender. Não vou ficar detalhando cada um aqui, mas gostaria de mencionar para que a gente pudesse ter uma atenção ao artigo 29 da Lei 12.101. A remuneração ou não dos dirigentes da entidade, como diretores, conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores. É importante que a entidade veja lá quais são as regras para remuneração ou não remuneração desses benfeitores da entidade. Como a entidade aplica as rendas, os recursos e eventuais superávites, a apresentação de certidões negativas de FGTS e outras, a exigência da manutenção da escrituração contábil regular, que registre as suas receitas e despesas de forma segregada, sempre em consonância com o Conselho Federal de Contabilidade, a exigência da não distribuição de resultados, dividendos ou bonificações ou participações para qualquer pessoa e sobre qualquer pretexto, a conservação por no mínimo 10 anos de todos os documentos referentes à gestão da entidade, os documentos contábeis, do patrimônio. É importante que a entidade guarde todos esses documentos e que nenhum dirigente que seja remunerado ele possa ter nos quadros da entidade algum ou cônjuge ou parente até 3º grau também participando da instituição ou sendo associado ou conselheiro, benfeitor da entidade. Finalizando, para requerermos os SEBAS no Ministério da Cidadania, é importante lermos atentamente as cartilhas de orientação que estão no site do Ministério da Cidadania, ler e estudar a Lei 12.101 de 2009, o Decreto 8.242 de 2014, reunir todos os documentos relacionados na legislação do SEBAS. Então, vou buscar todos os documentos, a ata, o estatuto, o CNPJ, as certidões, os relatórios de atividades, vou reunir todos esses documentos e aí sim acessar a plataforma digital que está no site do Ministério da Cidadania e informar alguns dados e incluir esses documentos na plataforma. Então, é muito importante que antes de você começar a inserção ou requerer os SEBAS, que a entidade tenha realmente conhecimento sobre a legislação pertinente dos SEBAS, mas, sobretudo, tenha clareza sobre os serviços, as ofertas que a sua APAE local faça, o que ela realiza na assistência, na saúde e na educação, buscando sempre a consonância entre todos esses documentos, estatuto, CNPJ, plano de ação e relatório de atividades.